Então vamos lá, vamos começar aqui hoje uma minissérie de vídeos sobre a diferença entre os planos da HostGator. A gente percebe que muitos de vocês têm dificuldades aqui, têm dúvidas entre entender quais que são as diferenças dos planos ali da HostGator. A gente sempre recomenda para você iniciar o plano P, mas existem vários outros planos que você pode selecionar também. Isso vai depender muito de qual estágio que você tá. A HostGator ela tem planos desde os mais básicos até os planos mais parrudos ali, que servem mais para aplicações, para sites muito mais acessados. Então o que a gente pensou aqui na Escola de Sites em parceria com a Colab Play, que agora está se tornando HostGator Academy. A gente pensou em criar uma minissérie de vídeos com 3 episódios mostrando um pouco mais ali, indo mais a fundo em cada um dos tipos de planos que eles têm. Então a gente resolveu separar em 3 episódios, que é o episódio 1, hospedagem de sites. Então a gente vai mostrar aqui as hospedagens mais simples que a HostGator tem para você conseguir colocar o seu site e a diferença entre essas hospedagens. Depois, no episódio 2, a gente vai falar sobre servidores dedicados, né? Então, servidores Linux, servidor Windows, servidor VPS. A gente vai falar um pouco deles. Também vamos entrar ali no painel de controle de cada um desses servidores. E no episódio 3, para a gente finalizar, vamos falar da tão esperada revenda de sites. Eu sei que vocês gostam muito desse assunto de revenda, vocês têm muita curiosidade e gostariam de saber como que isso funciona. Então, eu vou mostrar dentro do painel, dentro da plataforma, como que funciona de fato a revenda de sites, beleza? Nesse episódio aqui, o Bruno e o Eduardo prepararam alguns slides. Se você perceber aqui, ó, no cantinho, onde tem o bonequinho da HostGator, a gente colocou aqui a nossa cara, né? Colocou eu aqui, colocou o Bruno aqui também, ó. E pra gente começar o episódio 1, o título desse episódio é o hospedagem de sites. Então o que a gente fez aqui? A gente separou em alguns slides os planos para a gente poder mostrar as diferenças. A gente também separou as principais diferenças em cada um deles e depois eu vou te mostrar dentro da HostGator como que você faz para achar esses planos, como que você faz para contratar, aonde que você vai clicar para contratar e como que é a plataforma interna, que eu acho que é o principal aqui dessa aula. A gente até tem outros vídeos no canal que explicam um pouco das diferenças, que falam um pouco de cada plano, mas não mostra ali internamente como que cada um desses planos funcionam, beleza? Legal. Então, aqui para o plano de hospedagem de sites, quais são os planos disponíveis? A gente tem aqui basicamente 3 planos. A gente tem o plano P, o plano M e o plano Turbo. Então, se você der uma olhada aqui em cima, a gente tem a diferença entre os planos, né? A gente tem aqui o nome dos planos, né? Então, tem o plano P aqui, o plano M e o plano Turbo. Eles destacaram aqui o plano Turbo, porque o plano Turbo ele tem mais performance, mas eu já vou explicar um pouco mais na frente aqui qual que é a principal diferença aqui do plano Turbo. Legal. Vamos começar com a diferença entre o plano P e o plano M. Qual que é a principal diferença entre esses dois planos? Gabriel, não faço ideia, eu fico confuso com isso. Qual que é a principal diferença? Cara, tem uma única diferença, muito básica, mas importante. É importante que você entenda qual que é essa diferença, que é o quê? O plano M, você consegue ter domínios ilimitados. Já no plano P, não. Ok, o que são domínios? O que é domínio ilimitado? Eu preciso de domínio ilimitado? Eu não preciso? Qual que é o melhor? É claro que sempre que você tem algo ilimitado é o melhor, mas o que isso significa? Significa que no plano M, você consegue deixar mais sites online disponível ali para as pessoas acessarem. Já no plano P você consegue deixar apenas um site. Ah, então qual que é o melhor para mim? Cara, depende muito. Se você estiver começando ali no mundo de web design, você nunca mexeu com isso, você não sabe direito o que é uma hospedagem, o que é WordPress, o que é domínio, cara, começa pelo mais básico, começa pelo plano P. Agora, se você já está trabalhando como web designer, você está em um outro servidor e aí você quer migrar aqui, por exemplo, para a hospedagem da HostGator, qual que você selecionaria? Qual que eu escolheria, né? Eu recomendo aqui para você o plano M, porque provavelmente você vai ter vários domínios ali que você já está trabalhando, às vezes você tem mais de um negócio, às vezes tem mais de um projeto ali rodando em paralelo, então nesse caso vai para o plano M. Beleza, e tem mais alguma diferença? Não tem diferença, mas é importante saber que, cara, significa então que porque eu escolhi o plano M, eu posso colocar todos os sites do mundo lá, infinito, meus clientes não vão precisar pagar por hospedagem, vai tudo funcionar lindo lá? Não, não é bem assim. Se a gente olha aqui, a gente vê que a gente tem 100 GB de armazenamento, a gente também tem alguns recursos dos servidores disponíveis para a gente, apesar deles não destacarem aqui. A gente tem alguns recursos dos servidores. E o que são os recursos dos servidores? São basicamente o quê? Imagina que quando você contrata uma hospedagem do HostGator, você está alugando um computador. Perfeito. Tanto o plano P quanto o plano M, você está alugando ali um computador. Mas qual que é a diferença entre eles? Nesse computador, você vai conseguir rodar vários sites ao mesmo tempo. No outro, você vai conseguir rodar menos sites. Só que aí também tem um adendo aqui, tem um porém. Nesse computador, não é só você que está usando, você está alugando um espaçozinho dentro desse computador. Existem outras pessoas utilizando também. Então, os recursos desse computador estão sendo divididos para todas essas pessoas. E cada pessoa tem um número limitado de recursos. Então, imagina que, pensando aí, voltando na analogia do computador, pensa num programa pesado.
um software pesado, ou pode ser um jogo, por exemplo. Vamos usar aqui como exemplo um Photoshop. Imagina que você abriu um Photoshop no computador. E aí, beleza, você está trabalhando, o Photoshop está funcionando de boas. Se você começar a abrir outras coisas no seu computador, por exemplo, vamos supor que você abra ali também um jogo, vamos supor que você abra ali o Google Chrome com um monte de abas abertas, vamos supor que você abra um segundo Photoshop ali. O computador ele vai conseguir trabalhar com todas essas aplicações da mesma forma se ele estivesse trabalhando com uma aplicação? Muito provavelmente não, porque ele está dividindo os recursos do processador, os recursos da memória RAM, os recursos da internet, para que ele consiga trabalhar com tudo aquilo junto. E aí, automaticamente, todos os aplicativos ficam um pouco mais lentos. Da mesma forma vai funcionar aqui, beleza? Por que eu estou falando tudo isso? Para você saber escolher o plano correto para o que você precisa. Legal. Mas e o plano turbo, Gabriel? Cara, o plano turbo, qual que são as principais diferenças dele? No plano turbo, você vai ter liberado tudo que tem nos outros planos, só que você recebe mais armazenamento e mais desempenho no seu site, mais velocidade. Então imagina que você tem aquele computador que está rodando Photoshop, que eu usei de exemplo. Aí imagina que você contratou agora um outro computador, só que mais parrudo. Um computador mais potente, com uma placa de vídeo melhor, com um processador melhor. Basicamente é isso daqui que está acontecendo. Com HD também a mais, né? Ou seja, ele tem mais armazenamento. Se você perceber aqui, ó, o armazenamento desse plano turbo aqui, ó, é em SSD. E se a gente voltar para os outros planos, o armazenamento não é em SSD. Ou seja, SSD ele consegue ser de 10 a 50 vezes mais rápido. Vai depender do SSD que você está utilizando. Então esse plano turbo aqui, ele é muito mais parrudo e suporta muito mais visita. Ah, Gabriel, então eu vou contratar esse plano aí, eu tenho um site gigantesco, uma loja virtual gigantesca que recebe um tráfego infinito e ele vai me atender e eu vou gastar aí, ó, só R$ 25 por mês, R$ 26 por mês. É isso daí, né? Não, você tem que ver quais que são as limitações desse plano. Você tem que ver quais que são as limitações certinhas ali de quantidade de visitas que você consegue acessar. E como que eu sei isso? Você pode entrar ali no suporte interno da HostGator e perguntar para eles, ou você pode ir fazendo testes e acompanhando ali no servidor como que está sendo utilizado os recursos desse seu servidor. Beleza? Legal. Quais que são os outros benefícios desse pacote de hospedagem? Vamos lá. Então, todos esses planos que eu estou falando agora, eles têm um suporte 24 horas / 7 dias da semana em português, isso é importante, porque existem vários outros servidores que têm suporte, mas não é o suporte em português. E eu particularmente acho sensacional o suporte da HostGator, sempre fui ajudado, eles sempre resolvem bem rápido. Nunca peguei uma fila muito grande, já vi algumas pessoas reclamando que a fila de espera estava muito grande. Eu mesmo nunca passei por isso. Eu também geralmente uso tudo de madrugada, tudo à noite, então geralmente é bem mais rápido, beleza? Legal. Backup semanal. Então a HostGator está fazendo um backup semanal ali do que tem no seu servidor. Caso dê algum problema, eles conseguem recuperar alguma coisa nesse backup. Certificado SSL gratuito. Importantíssimo. Isso daqui são para todos os seus domínios. Então se você tem o plano M ou o plano Turbo, você vai ter certificado SSL de graça. Existem algumas hospedagens que eles cobram um pouquinho menos para você no mês, mas tudo que você faz dentro da hospedagem é cobrado e é cobrado mais caro. Então, o que, por exemplo? Contas de e-mail, que nem a gente está vendo aqui do lado também, ó, tem e-mails ilimitados. Migração, a galera costuma cobrar. Certificado SSL, a galera costuma cobrar e costuma cobrar caro. Então você tem que colocar tudo isso no papel. Migração gratuita, o que é migração gratuita? Cara, você está em um servidor, você quer migrar para esse servidor, eles fazem isso para você, de boas. Painel de controle, cPanel, eu acho que esse é o painel de controle mais utilizado, o mais famoso. Ele é muito bom, ele tem tudo ali que a gente precisa. O instalador do WordPress, dentro desse cPanel, dentro desse painel de controle, perfeito também. 99% de disponibilidade, ou seja, ele cai pouco, ele fica pouco tempo fora do ar. Todo servidor, ele tem uma porcentagem ali que ele fica fora do ar, e a HostGator, ela fica pouquíssimo tempo fora do ar. Isso é completamente normal. Proteção contra ataques, legal. E criador de sites da HostGator também. Caso você queira utilizar esse criador de sites da HostGator, você tem essa opção. É uma opção que não é a nossa favorita, a gente recomenda aqui no canal a vocês utilizarem o WordPress, mas a opção do criador de sites também existe e você pode utilizar ela, por exemplo. E pra gente finalizar aqui essa parte da diferença entre esses três planos, da hospedagem de sites, qual o plano que eu devo escolher? Igual eu comentei um pouco mais cedo aqui para você, isso depende muito de qual nível que você está, de qual estágio que você está. Então se você está num estágio bem avançado, eu recomendei que você escolha pelo menos aí o plano Turbo, por exemplo, ou o plano Plus, que é o próximo que a gente vai ver. Agora, se você está num estágio ali, você está começando, está mexendo um pouco ali, está aprendendo alguma coisa, cara, começa com um plano mais básico. E não tem nenhum problema você fazer upgrades com o tempo. A gente aqui costuma falar que é melhor você fazer upgrades do que você fazer downgrades. Então é melhor você contratar um plano básico e fazendo os upgrades do plano e aumentando conforme a sua necessidade, você vai gastando menos e vai aumentando ali os seus gastos, por exemplo, do que você contratar o plano mais foda e você não conseguir, por exemplo, pagar esse plano foda e ter que começar a fazer downgrades. Isso é pior, você vai gastar dinheiro, não recomendo que você faça isso, beleza? Legal. E por último, nesse mesmo universo aqui de hospedagem de sites, a gente tem aqui a hospedagem Plus.
Qual que é a diferença principal entre essa hospedagem Plus e todas as outras hospedagens? Esse aqui é o único plano da HostGator que tem servidores aqui no Brasil. O que isso significa? Significa que isso vai te trazer muito mais velocidade de carregamento. Então, se você procura por velocidade de carregamento no seu site, recomendo que você utilize de cara já o plano Plus. Então, caso você tenha páginas de venda, caso você tenha e-commerce, caso você precise de algo que carregue mais rápido, utilize essa hospedagem aqui. Agora, eu vou abrir aqui o site da HostGator, vou te mostrar onde que você encontra esses planos que a gente acabou de falar e também vou te mostrar o painel interno aqui para a gente ver como que funciona depois que contratado. Beleza? Então, eu estou aqui no site da HostGator. Essa aqui é a página inicial. Caso você queira acessar o site da HostGator, você pode clicar no link que está aqui na descrição. Já estou deixando o link aqui separado para você. E como que eu faço para encontrar aqui a hospedagem que eu estava falando? Aqui em cima no site a gente tem um menu aqui, ó, da HostGator. A gente clica aqui em hospedagem e se você ver aqui, ó, a gente já tem 3 tipos de hospedagens, né? A gente tem aqui a hospedagem de sites, que é o primeiro que eu cliquei aqui, que é justamente esse que tem os 3 planos, plano P, plano M e plano Turbo. Tem aqui os 3 planos. Se você perceber, a identidade visual mudou um pouquinho, mas a essência aqui é a mesma. E aqui você consegue ver tudo que tem incluso nessa hospedagem, quais são as funcionalidades. Então eu recomendo que você dê uma olhada aqui geral, beleza? Já expliquei as principais diferenças. Como é que você faz para contratar esses planos aqui? Você seleciona um deles. Então nesse caso aqui, eu vou selecionar o plano P, só para te mostrar como exemplo. Você seleciona um deles e ele vai te perguntar, cara, beleza, você quer contratar o plano P, como que você quer que seja cobrada a assinatura? Você quer que seja cobrada mensal, 6 meses, 1 ano ou 3 anos? E ela seja renovada de 3 em 3 anos. Eu recomendo para você que vai começar, selecionar aqui 1 ano. Sim, você precisa se comprometer 1 ano, mas na minha opinião é o tempo suficiente aqui para você conseguir ir aprendendo a desenvolver o seu próprio site, a entrar nesse universo de criação de sites. E, além disso, se a gente reparar aqui, ó, se a gente seleciona 1 ano de hospedagem, a gente tem aqui 35% de desconto. Um mês a gente não tem nenhum 35% de desconto. E também a gente tem aqui, ó, 1 ano de domínio grátis. Se a gente olhar 6 meses aqui, apesar de ter os 35% de desconto, a gente não tem domínio grátis aqui, beleza? Então, por que isso aqui é importante? Porque um domínio te custa R$60. Então, isso aqui é uma economia muito legal que você está fazendo. E um mês aqui não tem nenhum domínio grátis e nem o desconto. Então, recomendo que você selecione aqui 1 ano, clica aqui em continuar para o carrinho. Ele vai carregar aqui a página de checkout. Então, aqui você consegue ver tudo certinho, o que você quer, o que você não quer, o que você precisa adicionar, o que você não precisa. Coloca suas informações pessoais. Recomendo você comprar com cartão de crédito, porque já vai ser liberado na hora para você o seu host, né, o seu servidor. E aí, uma vez que você fizer a contratação aqui, você vai entrar no painel financeiro da HostGator. Para isso, basta você digitar o financeiro.hostgator.com.br. Estou deixando o link aí embaixo também na descrição. Vou fazer o login aqui no plano Turbo para te mostrar, mas ele internamente é igualzinho o plano P e o plano M. E também é igual o plano Plus, né? Que é a hospedagem aqui no Brasil. Legal. Uma vez que você fizer o login, aqui ele vai pedir para você confirmar o seu número de celular. Eu não vou confirmar agora. Ele também vai pedir para você confirmar o seu e-mail. Não vou confirmar agora. E beleza, ele vai carregar aqui o painel financeiro da HostGator. Ok. O que eu preciso me preocupar aqui dentro desse painel? Na verdade, são 2 painéis principais que você precisa se preocupar, vamos dizer assim, né? Você precisa prestar atenção. O primeiro é o painel financeiro. O que você tem aqui? Tudo que você contratou na HostGator vai estar mostrando aqui. Então aqui, por exemplo, lista de sites. Aqui vai mostrar a lista dos nossos sites e os planos que a gente tem também. Nesse caso aqui está mostrando só do plano Turbo. Aqui a gente consegue ver também os nossos e-mails cadastrados, né, os e-mails profissionais que a gente cria. Aqui a gente consegue ver os nossos domínios, a gente consegue contratar um novo domínio, por exemplo. A gente consegue ver os nossos planos contratados. Então aqui está plano Turbo. Conseguimos ver aqui o vencimento. A gente tem todos os acessos aqui. Ferramentas e serviços, mesma coisa, a gente consegue contratar alguns serviços extras aqui. E cursos a gente consegue assistir aqui algumas aulas básicas que eles ensinam para a gente a como utilizar essa ferramenta. Vamos clicar aqui no meu site e, por último, vamos ver a ferramenta que, na minha opinião, eu acho a ferramenta mais importante, que é o painel de controle, né? É o famoso cPanel. Vamos carregar aqui, ó. Beleza, carregou o cPanel. Eu vou minimizar todas essas abas aqui e vou fazer uma breve visão geral aqui para você. Legal. O que é o cPanel? cPanel é como se fosse um sistema operacional do computador que você contratou, né? Do servidor que você contratou. Então, o que esse sistema operacional aqui vai me dar de ferramentas?
Como é um sistema operacional focado para quem quer ter um site, para quem quer ter e-mails, ele é focado para a web, ele vai me dar ferramentas de aplicações que têm relação com web. Então aqui, por exemplo, e-mail. É aqui que eu crio as minhas contas de e-mail profissionais, é aqui que eu gerencio todas as contas. Então a gente consegue ver aqui o tanto de ferramentas que eles me dão aqui. Inclusive, eu não uso todas essas ferramentas, mas é melhor ter a opção da ferramenta do que não ter. Arquivos, então aqui a gente consegue ver o nosso banco de dados, a gente consegue gerenciar arquivos, gerenciar a imagem, conseguimos ver aqui o uso do nosso armazenamento. Banco de dados, domínios, mesma coisa, aqui a gente consegue olhar os nossos domínios, criar subdomínios, redirecionamento, fazer redirecionamentos. É muito interessante isso daqui. Vou pular aqui, ó, métricas importantes, segurança importante, ferramenta aqui, ó, quero abrir isso daqui, ó. Ferramenta. Aqui tem o Softaculous, que é onde a gente faz a instalação do WordPress. Ou então a gente consegue fazer a instalação diretamente por aqui, ó, WordPress Manager by Softaculous. Avançado, preferências e Softaculous App Installer. Beleza. Vamos pular aqui agora para essa parte da direita. E o que tem aqui? Informações gerais do nosso servidor, né? Ou seja, do nosso computador. Então aqui a gente tem IP do último acesso, aqui a gente tem o diretório, aqui a gente tem o IP da hospedagem, né, o nosso IP fixo. Aqui a gente tem o nosso DNS certinho, uso de disco, quanto que estão usando ali de SSD, do HD, domínios, largura de banda. Aqui que a gente consegue controlar certinho o quanto que está sendo utilizado do nosso servidor. Então, se a gente fizesse uma analogia aqui, o que seriam esses dados aqui? Sabe quando você está ali no carro, você está dirigindo, e aí no carro tem aquele painel, ali é o painel de informações, é o cluster que a galera chama. No painel, o que tem ali? Está dizendo quanto de gasolina que você tem, está dizendo qual que é a velocidade que você está andando, quando que você tem que trocar de marcha, qual que é a temperatura do motor. Aqui é a mesma coisa. Eles dão esses dados aqui para a gente saber se está tudo certo com o nosso servidor. Da mesma forma que a gente tem aqueles dados lá no carro para saber se está tudo certo com o carro. Então, se a pessoa estiver sem cinto, por exemplo, ele vai falar ali que tem uma pessoa sem cinto. Mesma coisa aqui, se tiver alguma coisa errada, ele vai trazer essa informação para você. Então, é basicamente isso. Esse foi o nosso primeiro episódio da nossa minissérie sobre as diferenças das hospedagens da HostGator. Mostrei um pouco para você ali qual que é a diferença entre os planos, como que você contrata essa hospedagem e como que é internamente dentro dela. Espero que você tenha gostado, eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas para você. Deixa um like aqui se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo e eu vejo você no episódio 2 dessa minissérie. Até lá!